Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou Reinaldo Mar, sócio da IEST e membro do Conselho Consultivo do Conselho Empresarial Brasil-China. Hoje eu vou ser seu host para a primeira entrevista do China to Brasil e vamos falar sobre investimentos chineses no Brasil. E para falar sobre investimentos chineses no Brasil, nós vamos estar aqui hoje com ninguém menos que Túlio Cariello, diretor de pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China, e responsável pela pesquisa sobre investimentos no Brasil. Você vai poder ver aí um link aqui embaixo sobre a pesquisa. Túlio, é um prazer estar com você aqui hoje. Reinaldo, é um prazer imenso, eu agradeço o convite aí. Túlio, me conta um pouquinho, né, agora já de tradicional pesquisa de investimento chinês no Brasil, né, e desde quando ela foi feita, né, como foi a concepção, o processo, né, a dificuldade, eu acompanho boa parte disso, e como foi essa evolução da pesquisa, né? Eu lembro que lá no início era muito difícil você confirmar os investimentos, você tinha os anúncios, os investimentos confirmados, então, assim, fala um pouquinho desse histórico ali, como é que veio essa evolução? Essa pesquisa, você falou, ela tem todo um histórico já, né? A primeira edição que o CEBC fez foi lá em 2011, ainda sob a orientação do professor Antônio Barros de Castro, né, da UFRJ, né? Teve o André Soares, que também hoje está no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi uma das pessoas que realmente colocou essa para frente, né? E desde então, a gente está agora na nossa 8ª edição dessa pesquisa. A gente faz todo um trabalho, né, ao longo de todo o ano de monitoramento dos investimentos, usamos várias fontes, na verdade, né, desde as notícias que a gente tem acesso na imprensa nacional e internacional, a gente entra em contato também direto com as empresas, usamos outras bases de dados também, né, além da nossa própria base de dados, para poder complementar, e é um desafio muito grande, realmente, fazer esse acompanhamento, porque muitas empresas chinesas que estão aqui no Brasil têm uma atuação um tanto quanto tímida do ponto de vista de relações públicas, eu diria, né? Não sei se é por uma questão cultural, né, ou se elas ainda não se adaptaram muito bem ao modelo de negócios assim que é predominante aqui no Brasil, mas o fato é que realmente é difícil ter acesso a essas informações, mas a gente está sempre atualizando e tentando melhorar a nossa metodologia, né? Eu lembro que uma das discussões e uma das proporções que tinham era exatamente aquela, né? Se anuncia muito, né? Os anúncios chineses, eles dão muito ibope, muito jornal, né? E às vezes nem todos saem, né? Eu acho que tinha um percentual que era perto de 1/3 do que era anunciado efetivamente acontecia, né? Não sei se continua esse percentual ou não. Na verdade, o que a gente tem reparado é que agora os investimentos eles têm tido um nível de efetivação maior, né? A gente sabe que 2010, por exemplo, foi o ano que os chineses começaram a entrar aqui no país, teve um percentual muito alto de investimentos que não foram para frente, né? Eu acho que muito por conta do fato dessas empresas serem novatas aqui no Brasil, enfim, estarem aprendendo ainda sobre como funciona o negócio aqui, né? Mas nesse último ano, 2021, por exemplo, a gente viu a maior taxa de efetivação, que foi basicamente quase que integral, né? A gente teve acesso a 29 investimentos, só um deles a gente não conseguiu confirmar, né? E eu não posso nem dizer que ele foi ou não para frente, porque realmente a gente não conseguiu informações, então tive que botar como anunciado, né? Mas o fato é que o que eu reparo é que muitas empresas que já estão no Brasil há mais tempo, né? É o caso, por exemplo, da State Grid, da China Trigorges, dessas grandes empresas de petróleo chinesas também, né? Das grandes estatais centrais, que já têm negócios aqui no Brasil e têm ampliado sua atuação. Então, elas já conhecem o ambiente de negócios aqui, já sabem o que dá certo e o que não dá certo. Então, a tendência é que realmente os investimentos, pelo menos das empresas que já estão em operação aqui, passem a ser mais efetivados do que antes, né? E aí isso também se soma ao fato de que muitas empresas novatas que estão chegando agora, elas geralmente se associam a empresas brasileiras, né? Ou a empresas estrangeiras que estão em operação aqui no Brasil, que já conhecem o ambiente de negócios aqui e acaba favorecendo o sucesso desses investimentos, né? Ou seja, eles não estão dando um tiro no escuro, seria basicamente isso. Isso é ótimo, isso é ótimo. Então, quer dizer que o que a gente está vendo de anunciado provavelmente é reflexo do efetivo, né? Aqui para frente, acho que a gente pode ter esse padrão. E deixa eu te fazer outra pergunta, Túlio. A gente lá atrás falava muito nas fases de investimento, a gente tentava fazer essa divisão
falava uma primeira leva de recursos naturais, depois bens de consumo, infraestrutura, maquinário. Como é que está a sua leitura hoje? A gente pode dividir nessas fases, a gente não vê essas fases. Como é que você vê nesse histórico aí de 8 pesquisas aí? Como a sua percepção dessas ondas? Nós temos ondas, não temos? Como é que está isso? Eu acho que eu mudei um pouco a minha percepção sobre isso, né? De fato, a gente trabalhava um pouco com essa ideia das fases dos investimentos, mas o fato é que algumas dessas fases nunca acabaram, né, na realidade. Então, o que a gente tem realmente, né, é até mais ou menos ali 2010, os investimentos sendo muito focados em áreas que tinham algum tipo de relação com o próprio comércio bilateral, né? Basicamente investimentos em commodities, tinha muito investimento em energia, e aí eu digo energia puxando mais para petróleo, né, no caso, mas também para mineração, no caso, né, a gente vê essas duas áreas. A partir de 2012, em particular, a gente começou a ver um aumento dos investimentos em energia elétrica, né, com a entrada dessas grandes empresas estatais centrais, aí, como a State Grid, a China Towards, né? Depois a gente viu um aumento também dos investimentos em indústria manufatureira, com fábricas chinesas de todo tipo de coisa, assim, automobilístico, materiais elétricos, maquinário para construção civil, né? Então, tem realmente químicos também, indústria química, então tem uma rede muito ampla de setores dentro dessa área da indústria manufatureira. Teve também os investimentos no setor financeiro, né, com a entrada de bancos chineses. A gente hoje já tem os grandes bancos chineses em operação aqui no Brasil, né, o Bank of China, por exemplo, que na realidade já está aqui desde, se não me engano, final dos anos 80, início dos anos 90, mas a gente tem o ICBC, o China Construction Bank, né, o próprio BOCOM, né, o Bank of Communications, que comprou o BBM, que inclusive é associado do CBC. Então, na realidade, a fase, por exemplo, supostamente a fase dos investimentos em energia elétrica nunca acabou, né? Porque o que a gente vê é que ano após ano, esse é o setor que mais atrai investimento, né? Mas, então, assim, eu acho que o mais interessante de ver é que os investimentos aqui não são limitados a um ou dois setores. A gente tem uma ampla variedade de áreas que atraem os investimentos chineses, né? Entendi. Acho que é um pouco da minha próxima pergunta, né? Quando a gente compara aí agora 2021 com 2020, né? Como é que foi essa mudança, né? O setor de energia sempre foi talvez o expoente que se mostrou. E se você vê que a gente vai ter o setor de energia continuando como expoente, e um ponto que chama muito a atenção, talvez não em bases numéricas, em termos de valores e investimentos, são os investimentos no setor de tecnologia, né? Um setor que a China desponta bastante, e a gente começa a ver investimentos nesse setor. Você acha que a gente vai continuar vendo essa mudança ou essa ampliação dos investimentos chineses aqui no Brasil? Eu acho que sim, como você colocou aí, em 2021, por exemplo, mais um ano em que o setor de energia elétrica, né, teve o maior número de projetos, mas me surpreendeu muito a entrada dos investimentos em tecnologia da informação, né? Realmente foram 10 investimentos naquele ano, né? Se a gente for considerar a série histórica de 2007 a 2020, né, ou seja, um ano imediatamente antes de 2021, a gente somava 12 investimentos nessa área. Então, em um só ano, em 2021, a gente teve quase que o total dos investimentos na série histórica inteira. Isso é inequívoco, né, que mostra realmente o interesse das empresas chinesas nessa área. Muitas empresas, na verdade, são empresas privadas chinesas que acabam entrando nesse setor, né? A gente vê a Tencent, por exemplo, o Ant Financial, outras empresas tipo fintechs também, entrando aqui com muito interesse, comprando parte da Nubank, né, investindo na Nubank, por exemplo. E pelo que eu já tenho visto para 2022, esse interesse continua, né? A gente já sabe de alguns investimentos nessa área que também estão em andamento, né? E eu acho que é natural que haja esse interesse da China pelo Brasil nesse setor, porque a gente sabe que a China hoje está operando, né, realmente na fronteira da inovação nessa área de tecnologia da informação em várias frentes. Inclusive, a China é o segundo país com o maior número de empresas unicórnio, né, que são as empresas de tecnologia avaliadas em mais de $1 bilhão, né? Perde só para os Estados Unidos, que realmente está muito à frente.
O Brasil, embora não seja tão relevante, está entre os top 10 na maioria dos rankings que a gente vê sobre esse assunto, né? Então também é algo relevante. A gente tem uma população altamente conectada, né? Pelo que eu vi, 80% mais ou menos da população brasileira tem algum tipo de acesso à internet. Então, temos uma população relativamente grande também, né? Que soma esse fato de ser uma população conectada. Então, acho que o interesse aí é mútuo, né? Da China, que tem desenvolvido muito essas tecnologias. O Brasil também, de certa forma, né? E é um mercado interessante, ainda mais se a gente for pensar aqui no nosso contexto regional, né? Não, não, é verdade, verdade. Eu acho que realmente ela vai crescer essa parte de tecnologia e é bom sempre apontar, né? Porque às vezes ela se ofusca, né? Os investimentos, eu brinco, o investimento em energia num campo de petróleo, ele equivale às vezes a 10 fábricas de automóveis, né? Então você acaba ofuscando um pouco numericamente esse tipo de investimento. Túlio, você mencionou ali um pouquinho mais em frente que o pessoal está mais local, né? Então, várias empresas já estão mais aqui, já são mais brasileiras, tem muita gestão. Queria que você comentasse um pouquinho, não sei se acho que não é diretamente o tópico da pesquisa, mas a gente vê uma evolução dos investidores chineses, né? Eles já deixaram de ser propriamente só estrangeiros, alguns estão aqui mais de 20, 30 anos, né? E como é que é essa evolução? Porque lá no início a gente via as empresas chinesas mandando sempre os executivos, né? A média gerência, a alta gerência toda chinesa. Hoje você já vê alguns casos de expoentes com toda a alta gerência, todo o C-level brasileiro. Como é que você vê isso? Acho que você já mencionou um pouquinho que isso tem um impacto também no sucesso aí dos investimentos. Você pode comentar um pouquinho como é que você vê isso. Não, definitivamente, eu acho que é cada vez mais comum, inclusive, quando a gente faz algum evento com empresas chinesas, terem algum executivo brasileiro, na verdade, né? Eu acho que cada vez mais tem essa amálgama aí entre os chineses e os brasileiros nas empresas que estão aqui, e isso eu acho que fala muito sobre o sucesso das empresas chinesas, né? Que é justamente ter essa mistura do staff aí, né, do pessoal operacional, da gerência realmente, que realmente está mais em sintonia já com o mercado brasileiro. Acho que isso é algo que eles já entenderam, os chineses, quando vêm para cá, que é importante, né, ter essa relação com a cultura local de negócios, e nada melhor do que ter um executivo brasileiro para poder fazer isso dar certo, né? Então, acho que cada vez mais comum e não vejo isso mudando, na verdade, eu vejo isso só aumentando, né, para os próximos anos. Inclusive, eu me lembro bem que teve até um diplomata brasileiro que foi embaixador na China, né, que comentava com a gente que em reuniões assim que ele fazia com alguns executivos de empresas chinesas, que se elogiava muito o pessoal brasileiro da equipe, né? Falando, por exemplo, empresas que lidam com essa questão jurídica ou de engenharia, falando da qualidade da formação das pessoas que trabalhavam aqui, né? Do alto nível de profissionalismo, tanto da parte técnica mesmo, no caso, né? Como gerencial. E eu acho que isso é algo que, às vezes, você não encontra em qualquer país também, né? A gente sabe que hoje a China investe no mundo inteiro, em países em desenvolvimento, sobretudo, também, né? Embora a maior parte do investimento chinês no exterior hoje esteja em países plenamente desenvolvidos, industrializados, mas tem, sim, uma representação muito forte nos países em desenvolvimento. O Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, tem todas essas qualidades. Eu acho que isso é algo muito caro, realmente, para o investidor chinês hoje. Não, isso é algo que a gente vê e é muito interessante, né? É um processo de sofisticação, né? O chinês não entendia muito vinho, hoje já começa a vir com mais gente, já começa a ter várias equipes locais. Eu acho que isso é super, super salutar e tende a aumentar, né? Como você mesmo disse ali, a proporção de anunciado para o efetivamente realizado de investimentos, acho que isso é um ótimo sinal. E eu brinco que eu dizia assim, que no passado era mais complicado trabalhar para um chinês. Eu acho que o chinês se internacionalizou muito, né? Então hoje se equipara a muitas empresas estrangeiras, né? Ou em alguns casos até mais elevado, né? Você vê realmente C-level, todo C-level com gente brasileira é algo super interessante, é realmente uma quebra de paradigma, né? Para vários investimentos estrangeiros, não só o chinês. E já que a gente falou de estrangeiro, né, de estar na questão geográfica,
Eu queria pedir para você comentar um pouquinho dessa questão geográfica, onde estão os investimentos chineses e depois, né, não só no Brasil, como fora. A gente sabe que os dados da ABEC, Associação Brasileira de Empresas Chinesas, tem quase aí mais de 150 empresas chinesas aí com algum estabelecimento no Brasil e praticamente uma cobertura em quase todos os estados brasileiros, né? Se você puder falar um pouquinho do como é que está na última pesquisa e o contexto histórico de onde estão os investimentos, seria interessante. E, na sequência, eu vou te perguntar com um comparativo mundial, né, para a gente ter uma noção de onde a gente está no mundo com relação ao investimento chinês. No Brasil, realmente, assim, a região sudeste é a que mais atraiu investimentos disparados, isso daí a gente não tem a menor dúvida. Sobretudo por conta de São Paulo, na verdade, né? Acho que desde sempre, assim, na verdade, foi o estado que mais atraiu os investimentos, né? Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, 59% dos investimentos chineses no Brasil vieram para São Paulo, né? Se a gente for considerar por regiões, 79% foi para o Sudeste. E isso é algo que, enfim, tem acontecido frequentemente, né? Teve só um ano, que foi em 2019, que isso não aconteceu, que a maior parte dos investimentos foi para a região Nordeste, né? Embora, se a gente fosse ver ali por estado, São Paulo foi o que atraiu o maior número, né? Mas somando ali por regiões, foi o Nordeste. Isso acho que diz muito também sobre o esforço ali dos estados da região, né? Enfim, é a região com o maior número de estados no Brasil também, acho que isso contribui bastante. Mas a gente tem todo um diálogo, informação já de muito tempo dos estados do Nordeste com a China. A gente sabe que não precisa haver ali uma relação necessariamente via governo federal, né? Os governos estaduais, eles têm uma relação muito forte com a China também. Isso é muito claro até no próprio governo de São Paulo, né? Nessa gestão Dória, que abriu ali um escritório de representação em Xangai e tudo mais, né? Mas o fato é que a região sudeste é a que mais atrai investimentos, sobretudo por conta de São Paulo, e entra uma série de questões, né? Uma das poucas regiões em que tem atrativos de todo tipo, né? Você tem ali questões ligadas a recursos naturais, por exemplo, o Rio de Janeiro é basicamente investimento em petróleo, você tem investimentos em minas também, por exemplo, na área de energia elétrica, São Paulo a mesma coisa, também na área de manufaturas, né, a área industrial, todos esses estados aí têm presença forte chinesa também, e é mais ou menos esse o contexto. Agora, em âmbito internacional, né, vamos dizer assim, a maioria dos investimentos chineses, e aí é uma questão um pouco complicada também, porque a gente tem poucas bases de dados que realmente conseguem falar sobre esse tema, né? Mas a maior parte dos investimentos chineses no exterior hoje está nos Estados Unidos, ainda se a gente for considerar em termos de estoque, né? Seguida pela Austrália, pelo Reino Unido, e o Brasil seria o quarto, né? Isso em termos de estoque, como eu comentei, né? De 2005 a 2021. Acumulado de investimento. O acumulado, exatamente, e aí é uma informação do China Global Investment Tracker, né, que é uma base de dados de acesso livre, que faz um trabalho interessante nesse ponto, né? Eles consideram só investimentos acima de 100 milhões de dólares, né? Então, muita coisa menor acaba ficando para trás, mas o fato é que é mais ou menos esse o contexto. Então, os Estados Unidos teriam praticamente, nesse histórico todo, quase 15%, né? 14%, na verdade, dos investimentos chineses, e o Brasil, por outro lado, é o país que mais atraiu investimento na América do Sul, né? E isso aí, todas as bases de dados que eu já tive acesso apontam para essa mesma tendência, né? Esse CGIT aí que eu comentei agora coloca que o Brasil tem quase que metade dos investimentos em toda a região aí da América do Sul, né? 48%. Mas uma coisa interessante de se notar também é que essa mesma base de dados coloca o Brasil como o principal receptor de investimentos da China no exterior em 2021. Né? Eu acho que isso aí é muito significativo, mostra realmente a capacidade que a gente tem para atrair, e aí realmente assim, é difícil explicar, mas por que o Brasil atraiu? Isso realmente, eu acho que segue muito uma lógica de mercado, né? Enfim, a gente tinha oportunidades, uma relativa abertura naquele momento, que muitas vezes não se encontrava em outros países, que são receptores mais tradicionais, mas o fato é que o Brasil teve
quase 14% dos investimentos chineses no mundo, né, vindo para cá, seguido pelos Países Baixos e pela Colômbia, né? Você vê que é realmente curioso, assim, essa participação também de países em desenvolvimento além do Brasil. Não, não, é super, super interessante. É bom saber que a gente está em primeiro lugar, ficou em 2021 em primeiro lugar. Tomara que a gente continue nessa toada em 2022, o próximo, né, indica a mesma coisa. E já que a gente falou de 2019, né, comparativos 2020, 2021, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de Covid, né? Como é que a Covid impactou? Você teve algum impacto? Qual foi o impacto nisso, né? A Covid a gente não deu uma parada realmente. Eu brinco, parece que parou um tempo ali, 2020, a gente não consegue voltar muito à fita. Então, como é que isso impactou o investimento chinês no Brasil, né? Eu trabalho muito com chinês, a gente sempre vê, tem muito contato e interação pessoal, né? E prevenir isso às vezes não é muito salutar. Mas eu queria que você dissesse as percepções e mesmo nos números, como é que você viu isso? Não, teve em 2020, sobretudo, teve uma queda muito significativa dos investimentos estrangeiros no mundo de forma geral, né? Acho que todos os países foram afetados, a China não foi o único que teve ali uma relativa, teve uma queda marginal, na verdade, naquele ano, né? Uhum. Mas os investimentos aqui no Brasil caíram muito em 2020, né? Chegou a 1,9 bilhão de dólares, que é um dos valores mais baixos na série histórica, né? Eu acho que isso é muito relevante de ser apontado também, mas é importante colocar que isso foi uma tendência global, né? Não foi só a China que estava caindo, mas em 2021 a gente sabe que houve ali uma retomada, né, dos investimentos chineses aqui no Brasil, também dos investimentos do mundo no Brasil, né? A China não foi uma exceção à regra, mas o fato é que a Covid, sem dúvida, atrapalhou as coisas, né? O próprio dado do MOFCOM, por exemplo, que é o Ministério do Comércio da China, aponta ali um aumento muito marginal dos investimentos chineses no exterior, na verdade, né? Outras fontes, na verdade, apontam para uma queda dos investimentos chineses, Uhum. né? Eu até tenho esses dados na pesquisa, assim, para quem quiser entrar em mais detalhes, né? Mas o fato é que o MOFCOM coloca o investimento chinês em 2021 crescendo a 3,2%, a UNCTAD coloca uma queda de 6%, né? Então, são dados que não batem, né? Provavelmente por conta de diferenças metodológicas, mas o fato é que o mundo inteiro teve problemas nesse momento, né? E aí, ainda mais no caso do chinês, né, que você sabe muito bem que para você fazer negócio com o chinês, você precisa sair, você tem que jantar com o cara, né? Tem toda aquela cultura ali de ter uma presença física do olho no olho ali. Então, a Covid, até por questões aí de restrições de transporte, né, de circulação de pessoas, acabou afetando muito o fechamento de novos negócios que foram deixados mais para frente, né? E aí a gente vê agora essa retomada. Eu acredito que nos próximos anos a gente deve ter dados melhores, né? Não sei se, não dá para dizer que vai aumentar ou não em 2021, desculpa, em 2022, mas o fato é que a gente vê esse cenário de retomada agora, depois dos piores momentos da pandemia, né? Não, é verdade, é verdade. O contato pessoal é essencial na negociação chinesa e, de fato, né, principalmente no primeiro ano da pandemia, lá em 2020, foi muito difícil. Né? Acho que estava mais nebuloso e contatos físicos eram quase inexistentes, né, contatos pessoais. Exato. E já que a gente falou dos impactos da Covid, não dá para deixar mencionar no cenário atual essa questão dos conflitos. Né? O mundo, nós estamos saindo de uma pandemia, entrando para um conflito, a gente vê com repercussões globais. Né? Como é que você acha? Você acha que isso vai ter algum impacto aqui para os investimentos chineses no Brasil, né? Na área de segurança alimentar, energética? Como é que você vê isso? E depois, se você depois fechar com um prognóstico aí do que você vai esperar aí para a pesquisa de 2022. É difícil, né, falar desse contexto geopolítico que a gente está vivendo hoje, porque as coisas realmente estão muito incertas, né? Eu acho que eu não vejo, na verdade, nenhuma grande diferença assim no que já estava acontecendo em termos de investimentos aqui no Brasil para os próximos anos. Eu acho que alguns setores como energia, e aí entrando não só a eletricidade, mas o petróleo e gás também, devem continuar em alta, né? Eu acho que essa crise causada pela guerra na Ucrânia acaba afetando muito essa questão energética. A gente vê a Europa, por exemplo, sofrendo muito com isso,
o Brasil, apesar da distância, pode entrar como uma alternativa para alguns setores, como o caso de óleo e gás, por exemplo. A gente pode também ter alguns problemas na área agrícola por conta dessa crise dos fertilizantes, né? A gente tem que importar praticamente coisa de 80% do que a gente consome de fertilizantes vem do exterior, né? E no momento em que a Rússia e a Ucrânia entraram nesse conflito, isso aí acabou tendo consequências muito complicadas, até no efeito preço. A gente está pagando muito mais caro hoje nos alimentos, não é à toa, né? Uhum. Porque tudo que a gente come, de alguma forma, precisa passar por fertilizante, né? Você, por exemplo, verduras, grãos, tudo isso precisa de fertilizante para plantar. Se você tem ali também o seu treino animal, né? Precisa comer alguma coisa que é plantada também, então tudo é afetado por isso, né? Mas eu acho que também o setor de tecnologia deve continuar muito em alta. Como eu comentei, a gente já está vendo um movimento nesse sentido para esse ano de 2022, né? E é mais ou menos isso que eu espero, né? Eu entendo que não deve ter mudança estrutural, mas acredito também que tem um potencial latente aí na área de infraestrutura. Eu acho que a gente tem ainda poucos investimentos em infraestrutura aqui no Brasil, né? Tudo bem que o investimento em energia elétrica, por exemplo, acaba sendo nada mais do que um investimento em infraestrutura energética. Mas quando eu digo infraestrutura agora, seria mais, por exemplo, investimentos em modais de transporte, né? Ferrovias, estradas, portos, armazéns também, no caso, né? Tudo isso eu acho que tem um potencial gigantesco que é ainda pouco aproveitado. Então, eu apostaria muito pelo menos no potencial desses setores. Eu acho que isso vai depender muito também do que o Estado brasileiro, né, o governo, vai oferecer de projeto, né? Eu acho que se tiver projeto vai ter interesse chinês. Então, é mais ou menos isso que eu imagino aí para frente, né? Esses setores tendo uma atratividade muito significativa. Não, maravilha, maravilha, Túlio. Túlio, super agradecido pelo seu tempo, pela sua entrevista, bastante esclarecedor. Parabéns pelo belíssimo trabalho, a sua testemunha de como ele é feito, né? E de todas as dificuldades que precisam ser superadas para ele ser feito, né? Agradecemos a você, né? Isso, e aos telespectadores aí para dizer, né? Nós estamos aqui com Túlio Cariello, diretor de pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China. Ia dizer que nós ficamos por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para os nossos conteúdos, né? As redes sociais estão aqui abaixo, e continue nos acompanhando para ter mais informações sobre China do Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Reinaldo.